Capítulo 56. Espada vermelha, espada branca. No nascer do sol sobre o horizonte arborizado, Eragon respirou ainda mais fundo, acelerou-se o batimento cardíaco e abriu os olhos ao retornar à consciência. Ele não esteve adormecido, pois não dormira desde sua transformação. Quando se sentia cansado e se deitava para descansar, entrava num estado próximo ao transe. Lá ele tinha muitas visões extraordinárias e andava entre as sombras cinzentas de suas memórias, contudo permanecia o tempo todo a par do que o cercava. Ele via o nascer do sol e pensava sobre Arya, ela enchia sua mente como em todas as horas, desde o Ht Blodren 2 dias atrás. Na manhã posterior à celebração, ele a procurou na mansão Teldari, na intenção de explicar seu comportamento, só para descobrir que ela já havia partido para Surda. Quando a verei novamente? Pensou incerto. Na luz clara do dia, percebeu como a magia dos dragões e dos elfos havia entorpecido sua razão durante o Ht Blodren. Posso ter agido como um idiota, mas a culpa não foi totalmente minha. Não fui mais responsável por minha conduta do que se estivesse bêbado. Ainda assim, tudo que ele havia dito para Arya era verdadeiro, mesmo que normalmente não fosse revelar tanto de si próprio. Sua rejeição feriu Eragon profundamente. Agora livre dos encantos que haviam enevoado a sua mente, foi forçado a admitir que ela provavelmente tinha razão, que a diferença de idade era grande demais para ser superada. Era difícil aceitar, tão logo o fez, tal entendimento só aumentou a sua angústia. Eragon já havia ouvido a metáfora coração partido. Até então, ele sempre a considerou uma imagem, não um sintoma físico de fato. Mas, agora ele sentia uma dor profunda no peito, como a de um músculo dolorido, e cada batida do seu coração lhe doía. Seu único consolo era Saphira. Naqueles 2 dias, em nenhum instante ela criticou o que ele havia feito, tampouco o deixou sozinho por mais de alguns minutos, deu-lhe o suporte do seu companheirismo. Ela também conversava bastante com o parceiro, fazia o máximo possível para tirá-lo de seu silêncio. Para não ficar o tempo todo pensando em Arya, Eragon pegou o quebra-cabeça de anéis de Orik em sua mesa de cabeceira, e o rolou entre os dedos, maravilhado com quão aguçados haviam ficado seus sentidos. Ele podia sentir cada pequena falha no metal retorcido. Enquanto estudava o anel, notou um arranjo nos elos de metal, um padrão que lhe havia fugido antes. Confiando no seu instinto, manipulou os aros na sequência sugerida pela sua observação. Para sua alegria, as 8 peças se encaixaram perfeitamente, formaram enfim um todo sólido. Ele fez o anel escorregar sobre o 4º dedo da mão direita, admirando quanto os aros entrelaçados refletiam a luz. Você não podia fazer isso antes, observou Saphira da plataforma onde ela dormia. Posso ver muitas coisas que antes estavam ocultas para mim. Eragon foi até o banheiro e fez sua higiene matinal, incluía a remoção dos pelos do rosto com um feitiço. Apesar do fato de agora estar extremamente parecido com um elfo, ele havia mantido a capacidade de ter uma barba, se quisesse. Orik estava esperando por eles quando Eragon e Saphira chegaram ao campo de duelos. Seus olhos ficaram radiantes quando Eragon levantou a mão e mostrou o quebra-cabeça do anel. Você o resolveu, então? Isso demorou mais tempo do que eu esperava, disse Eragon. Mas, sim. Você também está aqui para treinar? Ah. Eu já treinei golpes de machado com um elfo que teve um prazer demoníaco em rachar a minha cabeça. Não, eu vim para ver você lutar. Você já me viu lutar anteriormente, indicou Eragon. Não vejo há um bom tempo. Você quer dizer que está curioso para ver o quanto eu mudei? Orik encolheu os ombros em resposta. Vanir se aproximou vindo do outro lado do campo. Ele gritou. Este pronto matador de espectros? A conduta transigente do elfo se abrandou desde o seu último duelo, antes do Ht Blodren, mas não muito. Estou pronto. Eragon e Vanir se posicionaram um de frente para o outro numa área aberta no campo. Esvaziando sua mente, Eragon agarrou e sacou Zarhok o mais rápido que podia. Para sua surpresa, a espada parecia não pesar mais do que uma vara de salgueiro. Sem a esperada resistência, o braço de Eragon estalou na mesma hora, fazendo a espada sair de sua mão e voar para longe, girando, uns 20 metros para a direita, onde se enterrou no tronco de um pinheiro. Você não consegue nem segurar a sua espada, cavaleiro? Perguntou Vanir. Desculpe, Vanir Vader, disse Eragon ofegante. Ele apertou o cotovelo, esfregando a articulação machucada para diminuir a dor. Julguei mal a minha força. Certifique-se de que isso não venha a acontecer novamente. Indo até a árvore, Vanir agarrou o cabo da Zarhok e tentou soltar a espada. A arma permanecia imóvel. As sobrancelhas do elfo se encontraram enquanto ele franzia a testa para aquela lâmina vermelha inflexível, como se suspeitasse de alguma espécie de truque. Escorando-se, o elfo fez bastante força para trás e, com o estalar da madeira, conseguiu arrancar Zarhok do pinheiro. Eragon aceitou a espada de volta, dada por Vanir, e ergueu Zarhok, incomodado com a sua leveza. Algo esta era do pensou. Tome o seu lugar. Desta vez foi Vanir que iniciou a luta. Num único salto, cruzou a distância que o separava e deu uma estocada na direção do ombro direito de Eragon. Para Eragon, parecia que o elfo se movia mais lentamente do que o normal, como se os reflexos de Vanir tivessem sido reduzidos ao nível de um humano. Foi fácil para Eragon desviar o golpe do elfo, e faíscas azuis voaram do metal tão logo suas espadas se encontraram. Vanir caiu surpreso. Ele atacou novamente, e Eragon evitou a espada inclinando-se para trás, como se fosse uma árvore balançando ao vento. Numa rápida sucessão, Vanir disparou uma série de golpes pesados sobre Eragon, cada um dos quais o cavaleiro bloqueou ou se esquivou, usava tanto a bainha como a própria espada, para frustrar os ataques violentos do elfo. Eragon logo percebeu que o dragão espectral do Ht Blodren havia feito mais do que alterar sua aparência, ele também lhe concederá as habilidades físicas dos elfos. Em força e velocidade, Eragon agora se equiparava ao elfo mais atlético. Inflamado por aquela percepção e pelo desejo de testar seus limites, Eragon pulou o mais alto que pôde.
Zarhok emitiu um brilho avermelhado à luz do sol, enquanto ele voava rumo ao céu, erguendo-se a mais de 3 metros do chão, como um acrobata, antes de cair atrás de Vanir, virado para a direção de onde ele havia começado a manobra. Uma gargalhada ameaçadora brotou de Eragon. Ele não era mais indefeso perante os elfos, espectros e outras criaturas da magia. Ele não sofreria mais com o desprezo dos elfos. Não teria mais que se fiar em Saphira ou Arya para salvá-lo de inimigos como Durza. Ele atacou Vanir, e soou um estrondo no campo enquanto eles lutavam um contra o outro, movendo-se com gestos de extrema violência para trás e para frente, sobre a grama pisoteada. A força dos seus golpes criava rajadas de vento que açoitavam seus cabelos, deixava-os emaranhados. Mais acima, as árvores balançavam e soltavam suas folhas. O duelo tomou grande parte da manhã pois, mesmo com as recém-adquiridas habilidades de Eragon, Vanir ainda assim era um oponente formidável. Mas no fim das contas, Eragon não teria suas expectativas negadas. Girando com Zarhok, passou pela guarda de Vanir e o atingiu na parte de cima do braço, quebrando o osso. Vanir deixou sua espada cair, e seu rosto ficou pálido de susto. Como a sua espada é rápida, disse ele, e Eragon reconheceu o famoso verso de A Balada de um Moda. Pelos deuses! Exclamou Oric. Essa foi a melhor demonstração de manejo de espada que já vi, e eu estava lá quando você enfrentou Arya em Fartendur. Então Vanir fez o que Eragon jamais poderia esperar. O elfo virou sua mão sadia no gesto de lealdade, colocou-a sobre o externo e se curvou. Peço desculpas pelo meu comportamento anterior, Eragon Elda. Achava que você iria condenar minha raça à extinção e por conta do meu medo agi de forma vergonhosa. No entanto, me parece que a sua raça não ameaça mais a nossa causa. Num tom de voz relutante, ele acrescentou, agora você é merecedor do título de cavaleiro. Eragon se curvou, retribuindo o gesto. Você me honra. Lamento tê-lo deixado tão ferido. Você me permite curar o seu braço? Não, devo deixar a natureza cuidar dele no seu próprio ritmo, como lembrança de que uma vez cruzei espadas com Eragon matador de espectros. Você não precisa temer que isso venha a atrapalhar nosso duelo de amanhã, também sou muito bom com a minha mão esquerda. Ambos se curvaram novamente e então Vanir partiu. Oric bateu em sua coxa e disse, agora temos uma chance de vitória, uma chance de verdade. Posso sentir isso em meus ossos. Tendo ossos de pedra, como eles dizem. Ah, isso deixará Rotar e Nazoada imensamente felizes. Eragon ficou quieto e se concentrou para limpar a bainha de Zarhok, mas disse para Saphira, se bastasse força muscular para depor Galbatorix, os elfos já o teriam feito há muito tempo. Ainda assim, ele não conseguia conter a felicidade por ter aumentado sua destreza, assim como por ter se livrado das dores em suas costas. Os constantes acessos de dor eram como uma névoa, agora dissipada de sua mente, permitia que ele pensasse com clareza mais uma vez. Restavam alguns minutos para o encontro marcado com Oromis e Glaedra, por isso Eragon pegou seu arco e a aljava, que estavam pendurados nas costas de Saphira, ele andou até o campo onde os elfos praticavam arco e flecha. Como os arcos dos elfos eram bem mais poderosos que o seu, os alvos deles lhe pareciam, ao mesmo tempo, muito pequenos e distantes. Ele tinha que atirar do meio do caminho entre a marca e o alvo. Em posição, Eragon encaixou uma flecha e lentamente puxou a corda, satisfeito com a facilidade. Ele mirou, soltou a flecha e manteve a sua posição, esperando para ver se atingiria o alvo. Como uma vespa enlouquecida, a seta seguiu zunindo em direção ao alvo e se enterrou bem no centro. Ele sorriu. Repetidas vezes, o cavaleiro atirou no alvo. Sua velocidade aumentava conforme sua confiança, até ele disparar 30 flechas no minuto. Na 31ª flecha, ele puxou a corda de um jeito levemente mais forte do que jamais havia feito, ou era capaz de fazer antes. Com um estrondo, a madeira do arco quebrou ao meio sob a sua mão esquerda, arranhando seus dedos e disparando uma rajada de estilhaços da parte de trás do arco. Sua mão ficou dormente por causa do solavanco. Eragon olhou para os restos de sua arma, consternado com a perda. Garros a fizera como presente de aniversário há mais de 3 anos. Desde então, dificilmente uma semana se passava sem que Eragon não usasse seu arco. Ele o ajudara a trazer comida para casa em inúmeras ocasiões quando, de outra maneira, ficariam com fome. Com ele, matou seu primeiro servo. Com ele, matou seu primeiro urgal. E através dele, usou a magia pela primeira vez. Perder seu arco era como perder um velho amigo com o qual se podia contar até mesmo na pior das situações. Saphira cheirou os 2 pedaços de madeira que balançavam em suas mãos e disse, parece que você precisa de um novo lançador de varas. Ele resmungou, não estava disposto a falar, e saiu para recuperar suas flechas. Do campo aberto, ele e Saphira voaram para os brancos rochedos de Tel Nair e se apresentaram a Oromis, que estava sentado num banco em frente à sua cabana, olhando montanha abaixo com seus olhos que enxergavam longe. Ele disse, você já se recuperou totalmente, Eragon, da magia potente da celebração de juramento ao sangue? Sim, mestre. Um longo silêncio se seguiu enquanto Oromis bebia uma xícara de chá de amora silvestre e voltava a contemplar a velha floresta. Eragon esperou sem reclamar, ele estava acostumado com tais pausas quando lidava com o velho cavaleiro. Finalmente, Oromis se pronunciou. Glaedra me explicou, o melhor que pôde, o que aconteceu com você durante a celebração. Tal coisa jamais havia ocorrido na história dos cavaleiros. Mais uma vez, os dragões se provaram capazes de muito mais do que imaginávamos. Ele tomou um gole de seu chá. Glaedra estava incerto quanto às exatas mudanças que você iria experimentar, por isso gostaria que você descrevesse a extensão total da sua transformação, incluindo a sua aparência. Eragon resumiu rapidamente como ele fora alterado, detalhou o aumento da sensibilidade na visão, no olfato, na audição, no tato e terminou com um relato de seu embate com Vanir. E como? Perguntou Oromis, você está se sentindo em relação a tudo isso? Você se ressente do fato de que o seu corpo foi manipulado sem a sua permissão? Não, de jeito nenhum.
Eu poderia ter me ressentido antes da batalha de Fartendur, mas agora me sinto simplesmente grato por minhas costas não estarem doendo mais. Eu teria, de livre e espontânea vontade, me submetido a mudanças muito maiores para escapar da maldição de Durza. Não, minha única resposta é gratidão. Oromis acenou positivamente a cabeça. Fico feliz por você ser sábio bastante para tomar essa posição, pois seu dom vale mais do que todo o ouro que existe no mundo. Com isso, acredito que nossos pés estejam finalmente no caminho certo. Mais uma vez ele sorveu o chá. Vamos em frente. Safira, Glaedra espera na Pedra dos Ovos Quebrados. Eragon, hoje começará o terceiro estágio do Ringar, se você puder. Gostaria de ter uma noção de tudo que você é capaz de fazer. Eragon seguiu na direção do quadrado de terra batida onde eles normalmente executavam a dança da cobra e do Grow, mas hesitou ao ver que o elfo de cabelos prateados havia ficado para trás. Mestre, você não vem se juntar a mim? Um sorriso triste brotou no rosto de Oromis. Hoje não, Eragon. Os feitiços exigidos pela celebração de juramento ao sangue exigiram demais de mim. Isso e a minha doença. Usei as minhas últimas forças para vir me sentar aqui fora. Lamento, mestre. Será que ele se ressente do fato de os dragões não terem optado por curá-lo também? Pensou Eragon. Ele imediatamente deixou esse pensamento de lado. Oromis jamais seria tão mesquinho. Não fique assim. O fato de eu estar aleijado não é culpa sua. Enquanto Eragon lutava para completar o terceiro estágio do Ringar, ficou óbvio que ainda lhe faltava o equilíbrio e a flexibilidade dos elfos, dois atributos que até mesmo eles tinham que trabalhar para adquirir. De uma certa maneira, ele saudava essas limitações pois, se fosse perfeito, o que lhe restaria para alcançar? As semanas seguintes foram difíceis para Eragon. Por um lado ele fez um progresso enorme com seu treinamento, dominava consequências que outrora o confundiam. Ele ainda achava as lições de Oromis desafiadoras mas não se sentia inadequado, como se estivesse afundando no mar da sua própria incapacidade. Era mais fácil para Eragon ler e escrever, e sua força aumentada significava que ele agora podia invocar 11 feitiços que exigiam muita energia e poderiam matar qualquer humano normal. Sua força também evidenciou quão fraco Oromis era, em comparação a outros elfos. Contudo, apesar de todas essas habilidades, Eragon experimentou uma sensação crescente de descontentamento. Não importava o quanto ele se esforçava para esquecer Arya, cada dia que passava aumentava sua saudade, a agonia só piorava pelo fato de saber que ela não queria vê-lo ou conversar com ele. Porém, mais do que isso, lhe parecia que uma tempestade agourenta estava se formando além do horizonte, uma tempestade que ameaçava cair a qualquer momento e se espalhar por todo o Remo, devastando tudo e todos. Safira partilhava da sua inquietação. Ela disse, o mundo está se esticando e ficando mais fino, Eragon. Logo ele se romperá e a loucura vai jorrar. O que você sente é o que os dragões sentem e o que os elfos sentem, a marcha inexorável do destino enquanto o fim da nossa era se aproxima. Chore por aqueles que morrerão no caos que deverá consumir a Lagaesia. E torça para que possamos ter um futuro mais brilhante com a força da sua espada, de seu escudo, das minhas presas e das minhas garras. Capítulo 57. Visões próximas e distantes. Chegou o dia em que Eragon foi à clareira do outro lado da cabana de Oromis, sentou-se na tora branca e polida no centro daquele vazio musgoso. Quando abriu a mente e observou as criaturas ao seu redor, sentiu não apenas os pássaros, as feras e os insetos, sentiu também as plantas da floresta. As plantas possuíam uma consciência diferente da dos animais, lenta, deliberada e difusa, mas, à sua maneira, eram tão cientes do que estava no entorno quanto Eragon. O impulso leve de consciência das plantas banhava a galáxia de estrelas por trás dos seus olhos, cada faísca luminosa representava uma vida, tinha um brilho suave e onipresente. Até mesmo o solo mais improdutivo fervilhava de organismos, a própria terra estava viva e consciente. A vida inteligente, concluiu ele, existe em toda parte. Enquanto Eragon mergulhava nos pensamentos e sentimentos dos seres à sua volta, ele teve como alcançar um estado de paz interior tão profundo que durante aquele tempo, cessou de existir como indivíduo. Ele se permitia a fusão, era um vazio, era um receptáculo para as vozes do mundo. Nada escapava da sua atenção, pois esta não estava focada em nada. Ele era a floresta e seus habitantes. E assim que um deus se sente, questionou-se Eragon enquanto voltava a si. Ele deixou a clareira, procurou Oromis em sua cabana e se ajoelhou na frente do elfo, dizendo, mestre, eu fiz como você me pediu. Fiquei ouvindo até não ouvir mais nada. Oromis fez uma pausa em sua escrita, com uma expressão pensativa, olhou para Eragon. Conte-me. Durante 1h30, Eragon discorreu de forma eloquente sobre cada aspecto das plantas e dos animais que povoavam a clareira, até Oromis levantar a mão e se pronunciar. Estou convencido, você ouviu tudo que há para se ouvir. Mas você entendeu tudo? Não, mestre. E assim que deve ser. A compreensão virá com a idade. Muito bem, Eragon Finharel. Muito bem mesmo. Se você fosse meu aluno em Ilireia, antes de Galbatorix ascender ao poder, você teria acabado de se graduar no seu aprendizado, seria considerado um membro formado da nossa ordem e faria jus aos mesmos direitos e privilégios dos mais antigos cavaleiros. Oromis se levantou da cadeira onde estava sentado e permaneceu no lugar, oscilando. Empreste-me o seu ombro, Eragon, e ajude-me a sair. Meus membros não obedecem à minha vontade. Eragon correu para auxiliá-lo. Ao lado de seu mestre, Eragon sustentava o peso leve dele, enquanto Oromis mancava até o córrego que desaguava longe dos limites dos rochedos de Tel Nair.
Agora que você atingiu este estágio na sua educação, posso lhe ensinar um dos maiores segredos da magia, que nem mesmo Galbatorix deve saber. E a sua melhor esperança de poder equiparar o seu poder ao dele. O olhar do elfo ficou mais penetrante. Qual é o custo da magia, Eragon? Energia. Um encanto consome a mesma quantidade de energia que exigiria para completar a tarefa através de meios mundanos. Oromis ace nu positivamente. E de onde vem a energia? Do corpo de quem está invocando o feitiço. Sempre? A mente de Eragon acelerou enquanto pensava nas implicações apavorantes da pergunta de Oromis. Você quer dizer que ela pode vir de outras fontes? Isso é exatamente o que acontece sempre que Safira o ajuda num feitiço. Sim, mas ela e eu partilhamos de uma conexão única, protestou Eragon. Nosso vínculo é a razão que explica por que posso requisitar a sua energia. Para fazer isso com outra pessoa eu teria que entrar. Sua voz foi morrendo enquanto ele percebia o que Oromis estava insinuando. Você teria que entrar na consciência do ser, ou seres, que lhe forneceriam a energia, disse Oromis, completando o pensamento de Eragon. Hoje você provou que pode fazer isso até mesmo com a menor forma de vida. Agora, ele parou, colocou a mão no peito enquanto tossia e depois prosseguiu. Quero que você extraia uma esfera d'água do riacho, usando apenas a energia que puder recolher da floresta que está em torno de você. Sim, mestre. Enquanto Eragon alcançava as plantas e os animais mais próximos, a mente de Oromis roçando na sua, o elfo observava e julgava o seu progresso. Franzindo a testa de tão concentrado, Eragon se esforçava a absorver a força necessária que havia no meio ambiente e retê-la dentro de si até que estivesse pronto para soltar a magia. Eragon. Não atire de mim. Já estou fraco demais. Assustado, Eragon percebeu que havia incluído Oromis em sua busca. Lamento, mestre, disse ele, sentindo-se repreendido. Ele retomou o processo, tomando cuidado para não sugar a vitalidade do elfo, e quando estava pronto, deu a ordem, para cima. Silenciosa como a noite, uma esfera d'água com uns 30 centímetros de diâmetro se ergueu do riacho, até flutuar no nível dos olhos de Eragon. E enquanto o jovem sentia a tensão normal resultante do esforço intenso, o encanto por si só não lhe causou fadiga alguma. A esfera só estava no ar há um instante quando uma devastação mortal atingiu as criaturas menores com as quais Eragon estava em contato. Uma fileira de formigas virou para o lado e ficou imóvel. Um bebê rato ficou ofegante e morreu assim que perdeu as forças para manter o coração batendo. Inúmeras plantas murcharam, se desintegraram e ficaram inertes como poeira. Eragon se retraiu, horrorizado com o que havia causado. Dado seu novo respeito pela divindade da vida, ele achou o crime apavorante. O que o tornou pior era o fato de ele estar intimamente ligado a cada ser assim que este deixava de existir. Era como se ele próprio estivesse morrendo repetidas vezes. Cortou o fluxo de magia, deixou a esfera d'água cair no chão, e depois se voltou para Oromis, furioso. Você sabia que isso ia acontecer. Uma expressão de profunda tristeza tragou o velho cavaleiro. Era necessário, respondeu ele. Era necessário que tantos tivessem que morrer? Era necessário que você entendesse o preço terrível de se usar este tipo de magia. Meras palavras não podem transmitir o que é a sensação participar da morte daqueles cujas mentes você partilha. Você tinha que vivenciar isso. Não farei isso novamente, jurou Eragon. Nem terá que fazê-lo. Se for disciplinado, poderá optar por extrair o poder só das plantas e animais que possam resistir. É impraticável no meio de uma batalha, mas você poderá fazê-lo em suas lições. Oromis gesticulou em sua direção, ainda atônito, Eragon permitiu que o elfo se apoiasse nele enquanto voltavam para a cabana. Você vê por que essa técnica não foi ensinada para cavaleiros mais jovens. Caso se tornasse conhecida e disponível a um feiticeiro do mal, ele ou ela poderiam causar grande destruição, especialmente porque seria difícil deter alguém que tivesse acesso a tanto poder. Assim que os dois voltaram para dentro, o elfo suspirou, arriou em sua cadeira e apertou as pontas dos dedos. Eragon também se sentou. Já que é possível absorver energia ele fez um aceno com a mão, da vida, também é possível absorvê-la diretamente da luz, do fogo ou de qualquer uma das outras formas de energia. Eragon, se faz assim, poderíamos destruir Galbatorix number instant. Podemos trocar energia com outros seres vivos, podemos usar tal energia para mover nossos corpos ou para capacitar um feitiço, e podemos até mesmo armazenar tal energia em certos objetos para um uso posterior, mas não podemos assimilar as forças fundamentais da natureza. A razão diz que isso pode ser feito, mas ninguém conseguiu inventar um encanto que permita isso. 9 dias depois, Eragon se apresentou a Oromis e disse, Mestre, me ocorreu na noite passada que nem você nem as centenas de pergaminhos elfos que lhe mencionavam a sua religião. No que os elfos acreditam? Um longo suspiro foi a primeira resposta de Oromis. Então, acreditamos que o mundo se comporta de acordo com certas regras invioláveis e que, com um esforço persistente, podemos descobrir quais são tais regras e usá-las para prever eventos quando as circunstâncias se repetem. Eragon piscou. Isso não lhe disse o que ele queria saber. Mas quem ou o que vocês cultuam? Nada. Vocês cultuam o conceito de nada? Não, Eragon. Não veneramos nada. Tal pensamento era tão discrepante, que foram necessários alguns instantes para Eragon compreender o que Oromis quis dizer. Faltava aos aldeões de Carvajal uma única doutrina dominante, mas eles partilhavam de uma coleção de superstições e rituais, grande parte deles apenas afastava a má sorte. Ao longo do seu treinamento, ficou evidente para Eragon que muitos dos fenômenos que os aldeões atribuíam às fontes sobrenaturais eram, de fato, processos naturais, como quando ele aprendeu em suas meditações que as larvas eram incubadas a partir de ovos em vez de surgirem espontaneamente da sujeira, como ele pensava antes.
Também não fazia sentido desperdiçar uma oferenda de comida para impedir que os duendes fizessem o leite ficar estragado, quando ele sabia que o leite estragava por causa da proliferação de pequenos organismos no líquido. Ainda assim, Eragon permanecia convencido de que forças do outro mundo influenciavam o planeta de maneiras misteriosas, uma crença que sua exposição à religião dos anões encorajou. Ele disse: "De onde você pensa que o mundo veio, então, se não foi criado pelos deuses? Que deuses Eragon? Os seus deuses, os deuses dos anões, os nossos deuses, alguém deve tê-lo criado." Oromis ergueu uma sobrancelha. "Eu não concordaria necessariamente com você. Mas seja como for. Eu não posso provar que os deuses não existem. Tampouco posso provar que o mundo e tudo que há nele independem de uma entidade ou de diversas entidades ancestrais. Mas posso lhe dizer que nos milênios em que nós elfos estudamos a natureza, jamais testemunhamos uma instância na qual as regras que governam o mundo foram quebradas. Quer dizer, nunca vimos um milagre. Muitos eventos desafiaram a nossa habilidade analítica, mas estamos convencidos de que falhamos porque ainda somos desgraçadamente ignorantes em relação ao universo e não porque uma divindade alterou as obras da natureza. Um deus não teria que alterar a natureza para realizar a sua vontade", garantiu Eragon. "Ele poderia fazer isso dentro do sistema que já existe. Poderia usar a magia para afetar os eventos." Oromis sorriu. "É bem verdade. Mas faça uma pergunta para si próprio, Eragon. Se os deuses existissem, seriam eles bons zeladores da lagaisia? Morte, doença, pobreza, tirania e inúmeras outras desgraças se espalham pelo isso e trabalho de seres divinos, então é necessário que nos os contra eles e os derrubemos, não podemos lhes prestar reverência, obediência e homenagens. Os anões acreditam, exatamente. Os anões acreditam. Quando se trata de certos assuntos, eles se valem mais da fé do que da razão. Além de também serem conhecidos por ignorar evidências que contradizem o dogma deles. Como o quê? Perguntou Eragon. Sacerdotes anões usam os corais como prova de que as pedras são seres vivos e podem crescer, o que também corrobora sua história de que Elswag formou a raça dos anões a partir do granito. Mas nós elfos descobrimos que os corais são de fato animais selenterados providos de exoesqueletos de calcário, que abrigam outros animais. Qualquer mágico pode sentir os animais se abrir à sua mente. Explicamos isso para os anões, mas eles se recusaram a escutar dizendo que a vida que sentíamos residia em todo tipo de pedra, embora seus sacerdotes sejam os únicos que, supostamente, tenham como detectar vida em pedras cercadas de terra. Durante um bom tempo, Eragon ficou olhando pela janela, matutando sobre as palavras de Oromis. "Você não acredita na vida após a morte, então. Pelo que Glaedr disse, você já sabia disso. E você não valoriza deuses. Acreditamos apenas naquilo que podemos provar que existe. Como não temos evidências de que deuses, milagres e outras coisas sobrenaturais são verdadeiras, não nos preocupamos com eles. Se isso mudasse, se Elswag se revelasse para nós, então poderíamos aceitar a evidência e rever a nossa posição. Parece-me que esse é um mundo muito frio sem algo a mais. Pelo contrário, disse Oromis, é um mundo melhor. Um mundo onde somos responsáveis pelas nossas ações, onde podemos ser gentis com o próximo, porque queremos ou porque é correto, em vez de nos sentirmos ameaçados pelo castigo divino. Não vou lhe dizer no que acreditar. Eragon. É bem melhor ser ensinado a pensar de forma crítica e poder tomar suas próprias decisões, do que ter as noções de um outro alguém jogadas nas suas costas. Você nos perguntou sobre a nossa religião e eu lhe respondi a verdade. Faça com isso o que quiser." A discussão dos dois, junto com suas preocupações anteriores, deixou Eragon tão perturbado que teve dificuldades para se concentrar nos seus estudos nos dias seguintes, mesmo quando Oromis começou a lhe mostrar como cantar para as plantas, coisa que Eragon estava ansioso para aprender. Eragon reconheceu que suas próprias experiências já o tinham levado a adotar uma atitude mais cética. A princípio, ele concordou com grande parte do que Oromis havia dito. O problema com o qual lutava, no entanto, era que, se os elfos estivessem certos, isso significava que quase todos os humanos e anões estavam enganados, algo que Eragon achava difícil de aceitar. Todas essas pessoas não podem estar erradas, insistia consigo mesmo. Quando perguntou a Safira sobre isso, ela disse, "Isso não me importa muito, Eragon. Dragões jamais acreditaram em forças superiores. Por que deveríamos pensar assim se os veados e outras presas nos consideram uma força superior?" Ele riu muito daquilo. "Só não ignore a realidade com o intuito de confortar a si própria, pois uma vez que você o fizer, permitirá aos outros iludi-lo." Naquela noite, as incertezas de Eragon explodiram em seus devaneios, tanto que se enfureciam como um urso ferido em sua mente, arrancava imagens discrepantes de suas lembranças e misturava-as num tal clamor, que parecia que ele estava sendo transportado de volta para a confusão da batalha em Fartendur. Ele viu Garrus caído e morto na casa de Horst, depois Bron morto na caverna de Arenito abandonada, e depois o rosto de Angela, a herbolária, que sussurrava, "Cuidado, Argetlon, a traição está evidente. E virá de dentro da sua família. Cuidado, matador de espectros." Então, o céu avermelhado se abriu e Eragon mais uma vez pôde ver os dois exércitos de sua premonição nas montanhas Beor. O formigueiro de guerreiros foi de encontro a um campo laranja e amarelo, acompanhado pelos gritos ásperos dos corvos de batalha e do zunido de flechas negras. A própria terra parecia queimar, chamas verdes saiam de buracos espalhados pelo chão, carbonizavam os cadáveres mutilados que ficaram para trás com o levante do exército. Ele ouviu o rugido de uma fera gigantesca que apareceu rapidamente. Eragon levantou da cama num pulo e apalpou o colar dos anões, que queimava em sua garganta. Usando a túnica para proteger a mão, ele arrancou o martelo de prata da pele e depois se sentou e ficou esperando na escuridão, seu coração estrondeava, assustado. Ele sentia sua força diminuir enquanto o feitiço de Ganel frustrava quem quer que estivesse tentando se valer de cristalomancia para observar a ele e Safira.
Mais uma vez ele se questionou se era o próprio Galbatorix que estava por trás do encanto, ou se era um dos mágicos favoritos do rei. Eragon franziu a testa e largou o martelo enquanto o metal ia esfriando novamente. Algo está errado. Eu venho percebendo isso há algum tempo, assim como Safira. Estava inquieto demais para voltar ao transe que havia lhe substituído o sono, saiu do quarto em silêncio, sem acordar Safira, e subiu a escada em espiral até a sala de estudos. Lá, ele abriu uma lanterna branca e leu um dos épicos de Analísia até o sol nascer, numa tentativa de se acalmar. Assim que Eragon pôs o pergaminho de lado, Bladen voou através do portal aberto na parede oriental, com um adejar de asas, aterrissou na beirada da escrivaninha entalhada. O corvo branco fixou seus olhos grandes e redondos em Eragon e grasnou: Virda. Eragon inclinou a cabeça. E que as estrelas zelem por você, mestre Bladen. O corvo foi se chegando para mais perto, aos pulos. Ele levantou a cabeça para o lado e soltou uma tosse que mais parecia um latido, como se estivesse pigarreando, para depois recitar com sua voz rouca: com o bico e a ossatura minha pedra escura vê qualquer mangue como um rio de sangue. O que isso quer dizer? Perguntou Eragon. Bladen encolheu os ombros e repetiu o verso. Enquanto Eragon ainda o pressionava em busca de uma explicação, o pássaro arrepiou suas penas, parecendo insatisfeito e riu como um cacarejo de galinha. Pai e filho iguais, ambos cegos como morcegos. Espir! Exclamou Eragon, erguendo-se aos solavancos. Você conhece o meu pai? Quem é ele? Bladen cacarejo novamente. Desta vez ele parecia estar às gargalhadas. Ao passo que dois podem compartilhar dois e um de dois é certamente um pode ser dois. O nome Bladen. Dê-me um nome. No que o corvo permaneceu em silêncio, Eragon expandiu a mente, na intenção de arrancar a informação das lembranças da ave. Bladen, no entanto, era muito esperto. Ele desviou a sondagem de Eragon com um pensamento. Gritando Virda, ele se lançou para arrancou a tampa de vidro de um tinteiro, e saiu voando com o troféu preso em seu bico. Ele mergulhou no ar e desapareceu antes que pudesse fazer um feitiço para trazê-lo de volta. O estômago de Eragon deu um nó enquanto ele tentava decifrar os dois enigmas de Bladen. A última coisa que ele esperava era uma menção ao seu pai em Elesmera. Finalmente ele murmurou. É isso. Encontrarei Bladen mais tarde e irei lhe arrancar a verdade à força. Mas, no momento, eu teria que ser um débil mental para ignorar esses presságios. Ele se levantou num só pulo e desceu correndo as escadas, despertou Safira mentalmente e lhe contou o que transcorrera durante a noite. Depois que tirou do banheiro o espelho que usava para fazer a barba. Eragon se sentou entre as duas patas da parceira assim ela poderia olhar sobre sua cabeça e ver o que ele via. Arya não vai gostar nada se invadirmos a sua privacidade, avisou Safira. Tenho que saber se ela está segura. Safira aceitou sem discutir. Como você a encontrará? Você disse que, depois do cativeiro, ela ergueu defesas que, assim como seu colar evitam que qualquer um a observe. Se eu puder ver no cristal as pessoas com quem ela está andando, pode ser que consiga saber como Arya está. Concentrando-se na imagem de Nazuada, Eragon passou a mão sobre o espelho e murmurou a frase tradicional: manifeste-se visão. O espelho emitiu uma luz trêmula e ficou branco, exceto por 9 pessoas reunidas em volta de uma mesa invisível. De todos eles, Eragon estava familiarizado com Nazuada e o Conselho de Anciãos. Mas, ele não conseguiu identificar uma garota estranha usando um capuz negro, que estava à espreita, atrás de Nazuada. Isso o deixou intrigado, pois o mágico só podia praticar a cristalomancia com coisas que ele já havia visto, e Eragon estava certo de que jamais havia posto os olhos na menina antes. No entanto, ele se esqueceu dela assim que notou que os homens, e até mesmo Nazuada, estavam armados para entrar em guerra. Vamos ouvir o que eles dizem, sugeriu Safira. No instante em que Eragon fez a alteração necessária no encanto, a voz de Nazuada emanou do espelho, e a confusão irá nos destruir. Nossos guerreiros só podem ter um comandante durante esse conflito. Decida quem vai ser, Orhin, e seja rápido. Eragon ouviu um suspiro desanimado. Como quiser, a função é sua. Mas, senhor, ela é inexperiente. Chega Erwin ordenu o rei. Ela tem mais experiência com guerra do que qualquer um em Surda. E os Varden são a única força que já derrotou um dos exércitos de Galbatorix. Se Nazuada fosse um general surdo, o que seria de fato peculiar, admito, você não hesitaria em nomeá-la para o posto. Ficarei feliz ao lidar com questões de autoridade se elas vierem à tona depois, pois significarão que ainda poderei assumir a responsabilidade pelos meus atos e não estarei deitado num túmulo. Do jeito que as coisas vão, nossos números estão tão reduzidos que temo estarmos condenados, a não ser que Rotar consiga nos alcançar antes do final da semana. Agora, onde está aquele maldito pergaminho do vagão de mantimentos? Obrigado, Arya. Mais 3 dias sem. Depois disso a discussão passou a girar em torno da falta de cordas de arco. E Eragon não pôde recolher mais nada que fosse útil, por isso ele terminou o encanto. O espelho clareou e ele se viu olhando para o seu próprio rosto. Ela vive. Murmurou o rapaz. Seu alívio foi ofuscado, no entanto, pelo significado maior do que havia escutado. Safira o Ankuru. Somos necessários. Sim. Por que Oromis não nos falou sobre isso? Ele deve saber do que está acontecendo. Talvez quisesse evitar que nosso treinamento fosse interrompido. Preocupado, Eragon se perguntava o que mais de importante estava acontecendo na Lagaesia, de que ele não estava a par. Roran. Com uma pontada de culpa, Eragon percebeu que já fazia semanas que não pensava no primo, e muito mais tempo desde que o viu pelo cristal, no caminho para Elesmera. Ao comando de Eragon, o espelho revelou 2 figuras em pé contra um fundo branco e puro. Levou um tempo para Eragon reconhecer o homem à direita como Rora. Ele estava usando roupas de viagem, trazia um martelo enfiado debaixo do cinto, tinha uma barba espessa que escondia o rosto e trazia uma expressão apavorada que evidenciava o desespero. Esquerda estava Giat. O homem andava para cima e para baixo, acompanhado pelo bater ensurdecedor das ondas, que abafava tudo que eles diziam.
Depois de um tempo, Rora se virou e andou ao longo do que Eragon supo se tratar do convés de um navio, deixando à mostra dezenas de outros aldeões. Onde estão eles, e por que Geudos está acompanhando? Perguntou Eragon, confuso. Pela magia, ele viu, em rápida sucessão, Teir, ficou chocado ao ver que o cais da cidade havia sido destruído, Terinsford, a velha fazenda de Garros, e depois Carvajal, ao que Eragon deu um grito como se houvesse se ferido. O vilarejo havia desaparecido. Cada construção, incluindo a magnífica casa de Horst, havia sido incendiada. Carvajal não existia mais, a não ser por um borrão coberto de fuligem ao lado do rio Anora. Os únicos habitantes que restavam eram 4 lobos cinzentos que trotavam no meio dos destroços. O espelho caiu da mão de Eragon e se estilhaçou no chão. Ele se inclinou sobre Safira, com lágrimas ardendo nos olhos enquanto sofria mais uma vez por seu lar perdido. Safira zumbia em seu peito e roçava no seu braço com a lateral de sua mandíbula, envolvendo num abraço quente de solidariedade. Consola-se, pequenino. Pelo menos os seus amigos ainda estão vivos. Ele estremeceu e sentiu um âmago de determinação crescendo no seu estômago. Já ficamos isolados do mundo por tempo demais. E chegada a hora de deixarmos Elesmera e enfrentar nosso destino, seja ele qual for. Por enquanto, Horan terá que brigar sozinho, mas os Varden nós podemos ajudar. Chegou a hora de lutar, Eragon? Perguntou Safira, com um leve tom de formalidade na voz. Ele sabia o que ela queria dizer. Será que era hora de desafiar o Império de frente, hora de matar e promover o caos até o limite de suas notáveis habilidades, hora de desencadear sua fúria até fazer Galbatorix cair morto aos seus pés? Será que era hora de se comprometer com uma campanha que poderia durar décadas para chegar a um fim? Sim, chegou a hora. Capítulo 58. Presentes. Eragon arrumou seus pertences em menos de 5 minutos. Pegou a sela que Oromis havia lhe dado, amarrou-a em Safira, depois amarrou sua bagagem sobre as costas do dragão e a prendeu com uma fivela. Safira jogou sua cabeça para cima, alargou as narinas e disse, vou esperar por você no campo. Com um rugido, ela se jogou da casa da árvore, abriu suas asas azuis num ponto culminante do ar e saiu voando, deslizava sobre a cobertura da floresta. Rápido como um elfo, Eragon correu para a mansão Tieldari, onde encontrou Oryx sentado no seu canto de costume, jogando runas. O anão o cumprimentou com um tapinha amigável no braço. Eragon. O que o traz aqui a essa hora da manhã? Achei que você estava batendo espadas com Vanir. Eu e Safira estamos partindo, disse o cavaleiro. Oryx parou com a boca aberta, depois estreitou os olhos, ficando sério. Você teve notícias? Falo sobre isso com você mais tarde. Você quer vir? Para a surda? Sim. Um sorriso escancarado brotou no rosto peludo de Oryx. Você teria que me prender com ferros antes que eu ficasse para trás. Não fiz nada em Elesmera a não ser engordar e ficar indolente. Um pouco de agitação me fará bem. Quando partimos? O mais rápido possível. Junte as suas coisas e nos encontre no campo de duelos. Você poderia conseguir para nós provisões para uma semana? Uma semana? Mas isso não vai, iremos voando sobre Safira. A pele acima da barba de Oryx empalideceu. Nós, anões, não nos damos bem nas alturas, Eragon. Não mesmo. Seria melhor se pudéssemos seguir em cavalos, como fizemos para chegar até aqui. Eragon balançou a cabeça. Isso levaria muito tempo. Além do mais, é fácil viajar sobre ela ou pegará se você cair. Oric resmungo, parecendo eu o tempo nazido e hesitant. Ao deixar a mansão, Eragon correu meio a cidade rústica até se juntar novamente a Safira, e depois voou até os rochedos de Tel Nair. Oromis estava sentado no braço dianteiro direito de Glaedr quando eles aterrissaram na clareira. As escamas do dragão douravam o cenário com incontáveis lascas de luz áurea. Nem ele nem o elfo se mexeram. Descendo das costas de Safira, Eragon se curvou. Mestre Glaedr. Mestre Oromis. Glaedr disse, vocês resolveram que iriam voltar para os Varden, não? Sim. Responde Safira. A sensação de que foi traído superou o autocontrole de Eragon. Por que vocês nos esconderam a verdade? Estão tão determinados a nos deixarem aqui, que tiveram que lançar mão de um artifício desleal. Os Varden estão prestes a serem atacados e vocês nem sequer mencionaram isso. Calmo como sempre, Oromis perguntou. Você quer saber por quê? Muito, mestre, disse Safira antes que Eragon pudesse responder. Em particular, ela o repreendeu, rosnando, seja educado. Nós seguramos as novidades por 2 motivos. O principal deles era que nós mesmos não soubemos de nada até 9 dias depois que os Varden foram ameaçados, e o real tamanho, a localização e os movimentos das tropas do Império permaneceram escondidos de nós até 3 dias depois disso, quando o Lorde da Tedra rompeu as barreiras mágicas que Galbatorix usou para bloquear a nossa cristalomancia. Isso ainda não explica porque você não nos disse nada. Vociferou Eragon, franzindo a testa. Não é só isso, mas assim que vocês descobriram que os Varden estavam em perigo, por que Slanzadi não incitou os elfos a lutar? Não somos aliados? Ela incitou os elfos, Eragon. A floresta ecoa com o bater dos martelos, o ruído das botas blindadas e a tristeza daqueles que estão prestes a se separar. Pela primeira vez em um século, nossa raça está pronta para sair de Duvelden-Varden e desafiar nosso maior inimigo. Chegou a hora dos elfos mais uma vez saírem para andar livremente na Lagaesia. Delicadamente, Oromis acrescentou. Ultimamente você tem andado distraído, Eragon, e eu sei por quê. Agora você deve olhar além de si próprio. O mundo exige a sua atenção. Envergonhado, tudo o que Eragon pôde dizer foi, desculpe, mestre.
Ele se lembrou das palavras de Bladen e se permitiu um sorriso amargo. Estou tão cego quanto um morcego. Nem tanto, Eragon. Você se saiu bem, considerando as enormes responsabilidades que pedimos para que assumisse. Oromis o encarou com um ar solene. Estamos para receber uma missiva de Nazuada nos próximos dias, pedindo ajuda a Slanzadi e que você se junte novamente aos Varden. Pretendia informá-lo da situação desagradável dos Varden então, quando você ainda teria tempo suficiente para chegar à Surda antes das espadas serem desembainhadas. Se eu tivesse lhe dito isso antes, você seria obrigado pela honra a abandonar o seu treinamento e correr para defender sua suzerana. Foi por isso que eu e Slanzadi não abrimos as nossas bocas. Meu treinamento não irá significar nada se os Varden forem destruídos. Não. Mas você pode ser a única pessoa capaz de evitar que eles sejam destruídos, pois há uma chance, pequena porém terrível, de que Galbatorix esteja presente nessa batalha. Já está tarde demais para que nossos guerreiros possam ajudar os Varden, o que significa que, se Galbatorix de fato estiver lá, você deverá enfrentá-lo sozinho, sem a proteção dos nossos feiticeiros. Sob essas circunstâncias, era vital que o seu treinamento se prolongasse pelo máximo de tempo possível. Num instante, a raiva de Eragon se desfez e foi substituída por uma razão fria, dura e brutalmente prática enquanto ele entendia a necessidade do silêncio de Oromis. Sentimentos pessoais eram irrelevantes numa situação tão medonha quanto a deles. Com a voz firme, ele falou, você tinha razão. Meu juramento de lealdade me força a garantir a segurança de Nazuada e dos Varden. No entanto, não estou pronto para enfrentar Galbatorix. Ainda não, pelo menos. Minha sugestão, disse Oromis, é que, caso Galbatorix se revele, você faça tudo o que puder para distraí-lo dos Varden até que a batalha esteja decidida em favor do bem ou do mal e evite um confronto direto com ele. Antes que parta, gostaria de lhe pedir uma coisa, que você e Safira, assim que os eventos permitam, jurem que voltarão aqui para completar o seu treinamento, pois vocês ainda têm muito a aprender. Nós voltaremos, prometeu Safira, comprometendo-se na língua antiga. Sim, voltaremos, repetiu Eragon, selando seu destino. Parecendo satisfeito, Oromis enfiou a mão atrás de si e pegou uma bolsa vermelha bordada que ele abriu com um puxão. Previ a sua partida, por isso juntei 3 presentes para você, Eragon. De dentro da bolsa, ele tirou uma garrafa prateada. Em primeiro lugar, um pouco de Faionirva ao qual acrescentei os meus próprios encantos. Essa poção poderá ajudá-lo quando tudo mais falhar, e você provavelmente achará suas propriedades úteis em outras circunstâncias também. Beba-a com economia, pois eu só tive tempo de preparar um bocadinho. Ele passou a garrafa para Eragon e depois tirou de dentro da bolsa um cinturão comprido, preto e azul, para pendurar espadas. O cinto parecia notadamente grosso e pesado quando o jovem o tateou. Era feito de fios de pano que, entrelaçados, mostravam uma liana em espiral. Orientado por Oromis, Eragon puxou uma espécie de borla na extremidade do cinto e ficou ofegante enquanto uma faixa em seu centro deslizava e exibia 12 diamantes, cada um com 2,5 cm de diâmetro. 4 diamantes eram brancos, 4 eram negros e os restantes tinham como cores o vermelho, o azul, o amarelo e o marrom. Eles resplandeciam frios e brilhantes, como gelo no amanhecer, projetavam um arco-íris de manchas multicoloridas sobre as mãos de Eragon. Mestre, Eragon balançou a cabeça contido. Será que é seguro dar isso para mim? Guarde isso muito bem para que ninguém fique tentado a roubá-lo. Esse é o cinto de Belot, o sábio, sobre quem você leu na sua história do Ano da Escuridão, e é um dos maiores tesouros dos cavaleiros. Essas são as joias mais perfeitas que os cavaleiros poderiam encontrar. Algumas delas conseguimos em trocas com os anões. Outras nós ganhamos em batalhas ou encontramos garimpando. As pedras não são exatamente mágicas, mas você pode usá-las como repositórios para o seu poder e recorrer a tal reserva quando for necessário. Isso, junto com o arranjo de rubis no botão do punho de Zarhok, permitirá que você acumule uma reserva de energia para que não se sinta indevidamente exausto invocando feitiços numa batalha, ou mesmo quando estiver em confronto com adversários mágicos. Por fim, Oromis trouxe um rolo de pergaminho fino protegido por um tubo de madeira decorado com um entalhe em baixo relevo da Menoa. Desenrolando o pergaminho, Eragon viu o poema que ele havia recitado durante o Agaet Blodren. Estava escrito na melhor caligrafia de Oromis e fora ilustrado com as pinturas detalhadas do elfo. Plantas e animais se entrelaçavam dentro do contorno do primeiro glifo de cada quadra, e arabescos delicados delineavam as colunas de palavras e emolduravam as imagens. Pensei, disse Oromis, que você gostaria de ter uma cópia. Eragon estava de pé com 12 diamantes inestimáveis numa mão e com o pergaminho de Oromis na outra, e sabia que era este último que ele considerava mais precioso. O jovem cavaleiro se curvou, reduzido à linguagem mais simples pela profundidade de sua gratidão, disse, obrigado, mestre. Então Oromis surpreendeu Eragon ao iniciar o cumprimento tradicional dos elfos, com isso, indicou o respeito que tinha pelo pupilo. Que a boa sorte esteja sobre você. Que as estrelas zelem por você. E que a paz viva em seu coração, concluiu o elfo de cabelos prateados. Ele repetiu a troca de cumprimentos com Safira. Agora vão e voem tão rápido quanto o vento norte, sabendo que vocês, Safira Escamas Brilhantes e Eragon Matador de Espectros, levam a bênção de Oromis, último descendente da casa Tradurin, aquele que é, ao mesmo tempo, o sábio pesaroso e o imperfeito que perfeito. E a minha também, acrescentou Glaedra. Estendendo seu pescoço, ele encostou a ponta do seu nariz no de Safira, e seus olhos dourados brilhavam como se fossem poços de brasas. Lembre-se de manter o seu coração em segurança, Safira. Ela respondeu com um zumbido. Os dois partiram com despedidas formais. Safira se ergueu sobre a floresta emaranhada enquanto Oromis e Glaedra iam ficando cada vez menores atrás deles, sozinhos nos rochedos. Apesar das privações de sua estada em Elesmera, Eragon sentiria falta de estar entre os elfos, pois foi com eles que encontrou algo que se aproximava de um lar, desde que fugiu do Vale Palancar.
Saio daqui como um novo homem, pensou e fechou os olhos, agarrado a Safira. Antes de encontrar Orik, os dois fizeram mais uma parada, Mansão Tieldari. Safira aterrissou nos jardins anexos, cuidava para não danificar nenhuma das plantas com sua cauda ou garras. Sem esperar que ela se agachasse, Eragon deu um pulo e caiu no chão, um salto que antes o teria machucado. Um elfo apareceu, tocou seus lábios com os 2 primeiros dedos e perguntou se podia ajudá-los. Quando Eragon respondeu dizendo que queria pedir uma audiência com Islanzadi, o elfo disse, por favor, espere aqui, mão de prata. Não se passaram nem 5 minutos e a própria rainha emergiu das profundezas de madeira da mansão Tieldari, e sua túnica vermelha parecia uma gota de sangue no meio dos lordes e damas elfas que a acompanhavam vestidos de branco. Depois que se observaram as formas apropriadas de cumprimentos, ela se pronunciou. Oromis me informou da sua intenção de nos deixar. Isso me desagrada bastante, mas não se pode resistir ao chamado do destino. Não, Vossa Majestade, não se pode. Viemos aqui apresentar nossos cumprimentos antes de partir. Vocês tiveram muita consideração para conosco e agradecemos a sua casa pelas nossas roupas, acomodações e alimentação. Estamos em dívida com vocês. Vocês jamais estarão endividados conosco, cavaleiro. Nós apenas pagamos um pouco do que devemos a vocês e aos dragões por nosso terrível fracasso durante a queda. No entanto, estou grata por vocês terem apreciado a nossa hospitalidade. Ela fez uma pausa. Quando chegarem em Surda, transmitam minhas saudações reais para a Lady Nazuada e para o rei Orhin e informe a eles que nossos guerreiros logo atacarão a metade norte do Império. Se a sorte nos sorrir, pegaremos Galbatorix desprevenido e na ocasião propícia, dividiremos as suas tropas. Como Quisser. Além disso, saiba que despachei 12 dos nossos melhores feiticeiros para Surda. Se você ainda estiver vivo quando eles chegarem, saiba que eles ficarão sob o seu comando e farão o melhor que puderem para protegê-lo do perigo, seja noite ou seja dia. Obrigado, Majestade. Islanzadi estendeu uma de suas mãos e um dos lordes elfos lhe passou uma caixa de madeira rasa e simples. Oromis tinha presentes para lhe dar e eu tenho os meus. Deixe que eles o lembrem do tempo que passou conosco sob os pinheiros umbrosos. Ela abriu a caixa, revelando um arco longo e escuro com orlas recurvadas e pontas onduladas acomodado numa base de veludo. Acessórios de prata com folhas de cornizo entalhadas decoravam as abas o punho do arco. Do seu lado havia uma aljava com flechas novas com penas brancas de cisne. Agora que você compartilha da nossa força, parece mais do que apropriado que tenha um dos nossos arcos. Eu mesmo o fiz, a partir da madeira de um teixo. A corda jamais se partirá. Enquanto usar essas flechas, você terá dificuldades para errar o alvo, mesmo se houver uma rajada de vento durante o seu arremesso. Mais uma vez, Eragon foi desarmado pela generosidade dos elfos. Ele se curvou. O que posso dizer, minha lady? Você me honra por ter julgado justo me dar um trabalho feito com suas próprias mãos. Islanzadi acenou com a cabeça, como se estivesse concordando depois, passando por ele, disse, Safira, eu não lhe trouxe nenhum presente porque não consegui pensar em nada que você pudesse querer ou de que necessitasse, mas se há alguma coisa em nossos domínios que deseje, diga o que é que logo será sua. Dragões, disse Safira, não precisam de posses para serem felizes. Que necessidade temos de propriedades, quando nossas peles são mais magníficas do que qualquer tesouro que existe? Não, estou contente com a amabilidade com que vocês trataram Eragon. Então, Islanzadi lhes desejou uma viagem segura. Andando com pompa e com a capa vermelha se erguendo sobre os seus ombros, ela fez menção de deixar os jardins, antes parou e disse, e, Eragon? Sim, Vossa Majestade? Quando você encontrar com Arya, por favor, expresse o meu afeto por ela e diga-lhe que está fazendo muita falta aqui em Elesmera. As palavras foram frias e formais. Sem esperar resposta, ela se afastou e desapareceu no meio dos troncos sombrios que protegiam o interior da mansão Tieldari seguida pelos lordes e damas elfas. Safira levou menos de um minuto para voar ao campo de disputas, onde Orik estava sentado em sua saca volumosa, jogando seu machado de guerra de uma mão para outra e franzindo a testa furiosamente. Você demorou, resmungou. Ele se levantou e enfiou o machado de volta no cinto. Eragon pediu desculpas pelo atraso, depois amarrou a bagagem de Orik na parte de trás de sua cela. O anão olhou para o ombro de Safira, que se erguia bem acima dele. E como é que eu, pela barba negra de Morgothal, vou conseguir subir aí em cima? Um penhasco tem mais pontos de apoio do que você, Safira. Por aqui, disse ela. O dragão deitou sobre o seu estômago e empurrou sua perna traseira direita o máximo possível para a frente, formando uma rampa nodosa. Forçando-se ao subir em sua canela e xingando em voz alta, Orik escalou a perna do animal com as mãos e os joelhos. Uma pequena chama brotou das narinas de Safira, enquanto ela resfolegava. Rápido, isso está coçando. Orik fez uma pausa na beira das ancas de Safira, depois colocou uma perna de cada lado da coluna do dragão e seguiu cuidadosamente pelas costas até o seu lugar em cima da sela. Ele deu o tapinha num dos espinhos de marfim que estavam entre suas pernas e disse, essa é a melhor maneira de perder a masculinidade que eu já vi. Eragon deu um sorriso. Não escorregue. Quando Orik arriou na parte da frente da cela, Eragon montou em Safira e se sentou atrás do anão. Para manter Orik lugar quando ela virava e revirava, Eragon deixou para lá as correias e supostamente deveriam segurar os seus braços e fez o anão enfiar suas pernas nelas. Enquanto Safira se levantava, Orik balançou e depois agarrou o espinho à sua frente. Arg. Eragon, não deixe que eu abra os meus olhos até chegarmos no céu, caso contrário temo que ficarei enjoado. Isso vai contra as leis da natureza, e como? Anões não foram feitos para andar em dragões. Isso nunca aconteceu antes. Nunca? Orik balançou a cabeça sem responder. Bandos de elfos saíam de Duveldenvarden, se juntavam ao longo da beira do campo, com expressões solenes, assistiam a Safira levantar suas asas translúcidas preparando-se para decolar.
Eragon apertou as rédeas com mais força ao sentir os músculos poderosos da parceira se retesarem sob suas pernas. Acelerando, Safira se lançou no céu azul celeste, bateu as asas rapidamente e com força para se erguer acima das árvores gigantes. Ela girava por sobre a vasta floresta, subia numa espiral enquanto ganhava altitude, e depois se lançou para o sul, na direção do deserto Adark. Embora o vento fizesse barulho nos ouvidos de Eragon, ele ouviu uma elfa em Elesmera erguer sua voz límpida com uma canção, como acontecerá quando chegaram. Ela cantava, longe, longe, você vai voar para longe, sobre os picos e vales para os mundos distantes. Longe, longe, você vai voar para longe, e jamais voltar para mim. Capítulo 59. A garganta do oceano. O mar obsidiano se erguia sob o asa de dragão, erguia bem alto o navio no meio do ar. Lá ele oscilava na crista íngreme e espumante de uma vaga, antes de se lançar à frente e descer pela face da onda até o cavado negro mais abaixo. Algumas nuvens de névoa gasosa lançavam-se através do ar frígido, enquanto o vento gemia e uivava como se fosse um espírito monstruoso. Horan se agarrava ao cordame de Boreste no poço do convés do navio e fazia esforço para vomitar pela murada, mas nada saía a não ser bilis amarga. Ele se orgulhava do seu estômago não tê-lo perturbado enquanto estava nas chatas de Clovis, mas a tempestade que enfrentavam agora era tão violenta que até mesmo os homens de Utar, todos eles marujos experientes, tiveram dificuldade para reter o seu uísque. Parecia haver um bloco enorme de gelo batendo entre as omoplatas de Horan quando uma onda atingia o barco, atravessando-o e inundando o convés antes de escoar pelos embornais para o oceano espumoso, sulcado e furioso de onde ela veio. Horan tirava a água salgada dos seus olhos com dedos tão grosseiros quanto pedaços de madeira congelada e olhava em direção à popa para o horizonte sombrio. Talvez a tempestade os retire de nosso rastro. 3 chalupas de velas negras os vinham perseguindo desde que passaram pelos despenhadeiros de ferro e contornaram o que Geuda apelidou de Edur Kartungavé e Utar identificava como Pontal de Ratar. É o rabo final da espinha, é isso que é, disse Utar, sorrindo. As chalupas eram mais rápidas do que o asa de dragão, pesado que estava pela multidão de aldeões que nele viajava, e haviam rapidamente se aproximado do navio mercante até estarem perto o bastante para trocar salvas de flechas. O pior de tudo é que parecia que a chalupa da frente carregava um mágico, pois suas flechas eram incrivelmente precisas na pontaria, rasgava cabos, destruía balistas e obstruía roldanas. Baseado nos seus ataques, Horan deduziu que o Império não se importava mais em capturá-lo e só queria impedi-lo de chegar aos Varden. Ele havia acabado de preparar os aldeões para repelir a abordagem quando as nuvens acima assumiram um tom púrpura, pesadas de chuva, e uma tempestade voraz começou a soprar vindo do noroeste. Naquele instante, Utar alinhou o asa de dragão transversalmente em relação ao vento, seguiu na direção Alhas do Sul, onde esperava que fosse se esquivar das chalupas em meio aos bancos de areia e angras da ilha de Beirla. Um lençol de relâmpagos horizontais tremeluziu no meio de 2 massas de nuvens bulbiformes, e o mundo se tornou um platô de mármore claro antes da escuridão se impor mais uma vez. Cada clarão ofuscante estampava uma cena inerte sobre os olhos de Horan, elas continuavam lá, gravadas, duravam até muito tempo depois de os raios broseus desaparecerem. Então veio uma outra sequência de relâmpagos e Horan viu, como se fosse uma série de gravuras, o mastro da mezena se retorcer, rachar e cair no mar agitado, a meia nau a bombordo. Agarrado a uma corda de segurança, Horan subiu até o tombadilho, junto com Bonden, cortou os cabos que ainda ligavam o mastarel ao asa de dragão e tragavam a popa para dentro d'água. Os cabos se debateram como cobras ao serem cortados. Em seguida, Roran de Supara Okans. Seu braço direito o mantinha agarrado à murada, enquanto o navio baixava 6, 7, 8, 9 metros entre as ondas. Uma vaga passou por cima de Horan e removeu o calor dos seus ossos. Calafrios atormentavam o seu corpo. Não me deixe morrer aqui, implorou, embora não soubesse para quem estava se dirigindo. Não nestas ondas cruéis. Minha tarefa ainda não está terminada. Durante aquela noite longa, ele se ateve às suas lembranças de Katrina, usava-as para se consolar quando ficava esgotado e já estava perto de perder a esperança. A tempestade durou 2 dias inteiros e só parou nas primeiras horas da noite. A manhã seguinte trouxe consigo uma alvorada verde e pálida, um céu claro e 3 velas negras ilustravam o horizonte norte. Para o sudoeste, podia-se ver o contorno da ilha de Beirlan coroada por uma camada nuvens em torno da montanha escarpada que dominava a ilha. Horan, Geuda e Utar se encontraram numa pequena cabine já que o camarote do comandante havia sido cedido para os enfermos. Lá Utar desenrolou cartas marítimas em cima da mesa e colocou a ponta do dedo em cima da ilha de Beirlan. É aqui que estamos agora, disse ele. Apanhou um mapa maior do litoral da Lagaisia e apontou para a foz do rio Gié. E este aqui é o nosso destino, já que a comida que temos não irá durar até Reavone. Como chegaremos lá, no entanto, sem sermos alcançados, ultrapassa minha compreensão. Sem nossa mezena, aquelas malditas chalupas nos alcançarão por volta do meio-dia de amanhã, ou à noite, caso manobremos bem as velas. Será que não poderíamos substituir o mastro? Pergunta Giat. Naus desse tamanho carregam mastros sobressalentes justamente para que possam ser feitos esses tipos de reparos. Utar encolheu os ombros. Poderíamos fazê-lo, caso tivéssemos um carpinteiro naval. Como não o temos, prefiro não deixar que mãos inexperientes montem uma verga, só para que ela caia no convés depois e acabe machucando alguém. Horan disse, se não fosse pelo mágico ou mágicos, deveríamos levantar e lutar, pois nosso número excede em muito aos das tripulações das chalupas.
Do jeito que as coisas estão, sinto que devemos ter muito cuidado antes de entrar numa batalha. Parece improvável vencer, considerando o número de navios enviados para ajudar os Varden desaparecidos. Resmungando, Utar desenhou um círculo em volta de sua posição naquele instante. Esta aqui é a distância que conseguiremos percorrer até amanhã à noite, se o vento continuar a favor. Poderíamos parar em alguma parte de Baerlan ou Nia se quiséssemos, mas não sei como isso poderia nos ajudar. Ficaríamos encurralados. Os soldados naquelas chalupas, os Hazak ou até o próprio Galbatorix poderiam nos caçar quando quisessem. Rora franzia a testa e considerava as suas opções, um embate contra as chalupas parecia inevitável. Durante alguns minutos a cabine ficou silenciosa, exceto pelo bater das ondas contra o casco. Depois, Geudt colocou seu dedo no mapa, entre as ilhas de Baerlan e Nia, olhou para Utar e perguntou, que tal o olho do javali? Para a surpresa de Rora, o marinheiro com a cicatriz ficou literalmente pálido. Eu não me arriscaria a fazer isso, mestre Geudt, pelo menos não nesta vida. Preferiria enfrentar as chalupas e morrer em mar aberto a ir para aquele lugar maldito. Ele já consumiu o dobro de naus que há na frota de Galbatorix. Lembro-me de ter lido, disse Geudt, recostando em sua cadeira, que tal passagem é perfeitamente segura nas marés alta e baixa. Não é verdade? Com grande e evidente relutância, Utar admitiu. Sim. Mas o olho é tão largo que requer o período mais preciso possível para ser atravessado, sem que o navio seja destruído. Seríamos apressados pelas chalupas no nosso encalço. Se pudéssemos, no entanto, insistiu Geudt, se pudéssemos escolher o momento certo, as chalupas seriam destruídas ou, caso lhes falte paciência, serão forçadas a contornar a ilha de Nia. Isso nos daria tempo para encontrar um esconderijo ao longo de Baerlan. Sei-se. Você nos mandaria para as profundezas, isso sim. Ora. Utar, o seu medo não tem justificativa. O que eu proponho é perigoso, admito, mas não é nada pior do que foi a fuga de Teir. Ou você duvida da sua capacidade de conduzir a nau pela fenda? Você não é homem o bastante para fazer isso? Utar cruzou seus braços expostos. Você nunca viu o olho, não é, senhor? Não passo dizer que vi. Não é que eu não seja homem o bastante, mas o fato é que o olho excede a torça dos homens, envergonha nossos maiores navios, nossas torres mais altas, e qualquer coisa que você ousar citar. Provocá-lo seria como tentar apostar corrida com uma avalanche, você pode conseguir, mas também pode muito bem ser reduzido a pó. O que, perguntou Rora, é esse tal de olho do javali? A garganta do oceano que devora tudo, proclamou Utar. Num tom mais suave, Geudt disse, e um redemoinho d'água, Rora. O alho esse forma como resulta do fluxos marítimos que esse chocam entre as ilhas de Baerlan e Nia. Quando a maré aumenta, o olho gira do norte para o oeste. Quando baixa, gira do norte para o leste. Isso não me parece tão perigoso. Utar balançou a cabeça, fazendo o rabicho bater nas laterais do seu pescoço cheio de dermatoses provocadas pelo vento, e riu. Ele diz que não é tão perigoso. Ah. O que não se consegue compreender, prosseguiu Geudt, é o tamanho do vórtice. Em média, o centro do olho possui uma légua de diâmetro, enquanto os braços da corrente devem se estender por algo era torno de 15 a 25 quilômetros. Barcos desafortunados o suficiente são tragados pelo óleo e levados para o fundo do mar e se chocam com as rochas pontiagudas que lá estão. Destroços de embarcações são constantemente encontrados nas praias das duas ilhas. Será que alguém espera que nós peguemos essa rota? Indigo Roran. Não, e por uma boa razão, resmungou Utar. Geudt sacudiu a cabeça ao mesmo tempo. E é possível para nós cruzar o olho? Seria uma verdadeira idiotice. Roran compreendo. Sei que isso é um risco que você não quer correr, Utar, mas nossas opções são limitadas. Não sou marujo, por isso tenho que confiar no seu julgamento. Podemos cruzar o olho? O comandante hesitou. Talvez sim, talvez não. Você tem que ser um verdadeiro louco varrido para ficar a 8 quilômetros daquele monstro. Sacando seu martelo, Rora o bateu em cima da mesa, deixando uma marca com 1 centímetro de profundidade. Então eu sou um louco varrido. Ele reteve o olhar de Utar até o marinheiro tremer de desconforto. Será que preciso lembrá-lo de que só chegamos até aqui fazendo o que aqueles que se preocupam exageradamente diziam que não podia, ou não devia ser feito? Nós de Carvajal ousamos abandonar nossos lares e cruzar a espinha. Geudt ousou imaginar que poderíamos roubar o asa de dragão. O que você vai ousar? Arthur? Se conseguirmos enfrentar o olho e viver para contar a história, você será saudado como um dos maiores marinheiros da história. Agora me responda e com bastante sinceridade, podemos passar? Utar passou a mão no rosto. Quando falou, foi num tom de voz baixo, como se a explosão de Rora afastasse dele todo o escarcéu. Não sei, martelo forte. Se esperarmos o olho acalmar, as chalupas poderão ficar tão próximas de nós que, se escaparmos, elas escaparão também. E se o vento ceder, ficaremos presos na corrente, incapazes de nos libertarmos. Comandante, você está disposto a tentar? Nem Geudt nem eu podemos comandar o asa de dragão no seu lugar. Utar ficou olhando as cartas náuticas longamente, uma das mãos apertava a outra. Traçou uma ou duas linhas a partir da posição em que estavam e fez uma tabela de figuras que Rora não conseguiu entender. Finalmente ele se pronunciou. Temo que naveguemos para a morte, mas, sim, farei o melhor que puder para cruzar o olho. Satisfeito, Roran guardou o seu martelo. Então, que seja. Capítulo 60. Cruzando o olho do javali. As chalupas continuaram a se aproximar do asa de dragão ao longo do dia.
Rora observava seu progresso sempre que podia, preocupado com a aproximação suficiente para um ataque ao asa de dragão antes de chegar ao óleo. Ainda assim, o Tar parecia capaz de escapar da investida das embarcações inimigas, pelo menos por mais algum tempo. Às ordens de Utar, Horan e os outros aldeões trabalharam para arrumar o navio depois da tempestade e se preparar para a provação seguinte. O trabalho terminou ao cair da noite, quando apagaram todas as luzes a bordo numa tentativa de confundir seus perseguidores em relação à direção que o asa de dragão estava seguindo. O ardil funcionou em parte pois, quando o sol nasceu, Horan viu que as chalupas haviam se desviado 1,5 km para noroeste, embora logo recuperassem a distância perdida. Mais tarde, naquela manhã, Horan subiu no mastro principal até o cesto de vigia, uns 40 metros acima do convés, tão alto que os homens lá embaixo não pareciam maiores do que seu dedo mínimo. A água e o céu pareciam sacolejar perigosamente à sua volta enquanto o asa de dragão oscilava de um bordo para o outro. Pela luneta que havia trazido, Horan podia ver as chalupas claramente a menos de 6 km da popa e se aproximando mais rápido do que ele gostaria. Eles devem ter percebido o que pretendemos fazer, pensou. Varrendo os arredores com a luneta, vasculhou o oceano em busca de algum sinal do óleo do javali. Horan parou assim que avistou um enorme disco de espuma do tamanho de uma ilha, girando do norte para o leste. Chegamos tarde, pensou, sentindo uma pontada na boca do estômago. A maré alta já havia passado e o olho do javali ganhava velocidade e força à medida que o oceano se afastava da terra. Horan colocou o monóculo sobre a beirada do cesto e viu que a corda cheia de nós que o Tar havia amarrado à boreste da popa, para detectar quando entrassem na área de tração do redemoinho, agora flutuava ao lado do asa de dragão em vez de ser arrastada para trás, como seria de costume. O único fator positivo era que eles estavam navegando a favor da corrente do óleo e não contra. Se fosse o contrário, precisariam esperar até a maré virar. Lá embaixo, Horan ouviu o Tar gritar para os aldeões guarnecerem os remos. Um instante depois, brotaram 2 fileiras de varas dos 2 bordos do asa de dragão, elas faziam a embarcação parecer com um gigantesco desbravador aquático. Na batida de um tambor feito com couro de boi, acompanhada pelo canto ritmado de Bonden enquanto ele marcava o tempo, os remos formavam arcos para frente, mergulhavam no mar verde e brotavam de volta pela superfície do mar, deixavam um rastro de espuma. O asa de dragão acelerava rapidamente, agora seguia mais rápido do que as chalupas, que ainda estavam longe da influência do óleo. Horan observava tudo que se desenrolava ao redor horrorizado e fascinado ao mesmo tempo. O elemento principal da trama, o ponto crucial do qual dependia o resultado de tudo, era o tempo. Embora estivessem atrasados, será que o asa de dragão, com seus remos e velas combinados, era rápido o suficiente para atravessar o olho? E será que as chalupas, que haviam preparado seus remos naquele instante, conseguiriam diminuir a distância que as separava do asa de dragão para garantir sua própria sobrevivência? Ele não podia dizer. O tambor marcava os segundos. Horan estava intensamente ciente de cada momento enquanto este ia passando. Ele se sobressaltou quando um braço alcançou a beira do cesto e o rosto de Baldur apareceu, levantando os olhos em sua direção. Dá para você me dar uma ajuda aqui? Sinto-me como se estivesse prestes a cair. Segurando-se, Roran ajudou Baldur a entrar no cesto. Este último deu um biscoito e uma maçã para o amigo e disse, achei que você fosse querer almoçar. Com um aceno de gratidão, Roran aceitou o biscoito e voltou a olhar pela luneta. Quando Baldur perguntou você pode ver o olho, Roran lhe passou o monóculo e se concentrou em comer. Durante a meia hora seguinte, o disco de espuma aumentou a velocidade de suas revoluções até girar como um peão. A água em volta da espuma inchava e começava a subir, e a própria espuma afundava e sumia, sugada ao fundo de um poço gigante que não parava de se aprofundar e alargar. O ar sobre o vórtice se encheu com um ciclone de névoa, e da garganta marfim do abismo brotou um uivo atormentado como se fosse o de um lobo ferido. A velocidade com a qual o olho do javali se formava deixou Horan estupefato. É melhor você ir falar com o Tar, disse ele. Baldur saiu de dentro do cesto. Amarre-se ao mastro para que você não seja jogado para longe. Vou fazer isso. Horan deixou seus braços livres quando se prendeu, certificando-se de que, se necessário, ele poderia alcançar a faca do cinto para se soltar. A ansiedade o invadia enquanto avaliava a situação. O asa de dragão estava a menos de 1 quilômetro do centro do óleo, as chalupas estavam a menos de 3 quilômetros de distância, e o próprio óleo estava crescendo e atingia sua fúria máxima rapidamente. Pior, provocado pelo redemoinho, o vento cuspia e arfava, soprando primeiro de uma direção e depois da outra. As velas inchavam por um instante, depois murchavam, e depois inchavam novamente e o turbilhão girava em torno do barco. Talvez o Tar estivesse certo, pensou Horan. Talvez eu tenha ido longe dentais e tinha me colocado contra um oponente que não pode ser superado com a pura determinação. Talvez eu esteja enviando os aldeões para suas mortes. As forças da natureza eram imunes à intimidação. O buraco do óleo do javali estava agora com quase 15 quilômetros de circunferência, e ninguém saberia dizer quantas braças tinha de profundidade, exceto aqueles que dentro dele ficaram aprisionados. As faces do óleo se emborcavam num ângulo de 45 graus. Elas eram riscadas com sulcos rasos, como argila molhada moldada num torno de oleiro. O uivo grave ia ficando cada vez mais alto, até Horan se sentir como se o mundo inteiro tivesse que se desintegrar em pedaços devido à intensidade das vibrações. Um arco-íris magnífico emergiu da névoa que pairava sobre a fenda rodopiante. A corrente se movia mais rápido do que nunca, fazia o asa de dragão navegar numa velocidade arriscada em volta da beira do redemoinho. Diminuía em muito a probabilidade do barco sair ileso da extremidade sul do óleo. Sua velocidade era tão prodigiosa que o asa de dragão pendeu radicalmente para boreste, deixando Horan suspenso sobre a água que corria impetuosa. Apesar do avanço do asa de dragão, as chalupas continuavam a se aproximar.
Os navios inimigos navegavam no mesmo ritmo e já estavam menos de 1 quilômetro atrás do asa, seus remos se moviam em perfeita coordenação, 2 bigodes se formavam em cada proa enquanto singravam o oceano. Rora não conseguia deixar de admirar a visão. Ele enfiou a luneta dentro da camisa, não precisava mais dela agora. As chalupas já estavam visíveis a olho nu, o redemoinho ficava cada vez mais turvo em meio a nuvens de vapor brancas que eram lançadas das bordas do funil. À medida que era puxado para as profundezas, o vapor formava uma lente espiral sobre o golfo que imitava a aparência do redemoinho. Então, o asa de dragão guinou para bombordo, desviava da corrente enquanto o Tar tentava ganhar o mar aberto. A quilha trepidava na água encrespada, e a velocidade do navio caía pela metade conforme o asa de dragão lutava para fugir do abraço mortal do óleo do javali. Um estremecimento subiu pelo mastro, fez ranger os dentes de Rora, e o cesto balançou na nova direção, deixando-o tonto. O medo se apoderou de Horan quando eles continuavam a perder velocidade. Ele cortou as cordas que o prendiam, descuidando completamente de sua própria segurança, ficou balançando por sobre a beira do cesto, segurou as cordas que estavam na parte de baixo, e desceu tão rapidamente pelo cordame, que chegou a perder contato e caiu alguns centímetros antes que pudesse se segurar novamente. Aterrissou no convés, correu para a escotilha da proa e desceu até a primeira carreira de remos, onde se juntou a Baldur e ao Briek num deles. Eles não disseram uma só palavra, mas trabalharam ao som de suas próprias respirações desesperadas, a batida frenética do tambor, os berros roucos de Bonden e o rugido do óleo do javali. Rora podia sentir o poderoso redemoinho resistindo a cada remada. E contudo seus esforços não conseguiam impedir que o asa de dragão estancasse. Não vamos conseguir, pensou Rora. Suas costas e suas pernas ardiam por causa do esforço. Seus pulmões doíam como se estivessem recebendo punhaladas. No meio das batidas de tambor, ele ouvia o Tar ordenando às mãos que estavam sobre o convés para ajustarem as velas a fim de tirarem toda a vantagem possível do vento inconstante. 2 lugares à frente de Rora, Darmen e Amu entregaram seu remo para Tani e Ridley, depois deitaram no meio do corredor, seus membros tremendo. Menos de 1 minuto depois, mais alguém desabou na passagem e foi imediatamente substituído por Birgi e outra mulher. Se sobrevivermos, pensou Rora, será apenas porque temos gente suficiente para sustentar este ritmo o tempo que for necessário. Parecia que ele vinha remando há uma eternidade naquele ambiente escuro e esfumaçado, primeiro empurrava, depois puxava, fazia o máximo possível para ignorar a dor que ia aumentando em seu corpo. Seu pescoço doía de tanto tempo que passou curvado sob o teto baixo. A madeira escura da vara estava suja de sangue, onde sua pele havia se rompido em bolhas. Ele rasgou a camisa, deixando a luneta cair, enrolou o pano em volta do remo e continuou a remar. Até que, enfim, Rora não conseguia fazer mais nada. Suas pernas cederam e ele caiu para o lado, escorregando pelo corredor porque estava muito suado. Orval ocupou o seu lugar. Rora ficou deitado até sua respiração normalizar, depois se ergueu sobre suas mãos e joelhos e se arrastou até a escotilha. Como um bêbado enlouquecido, ele se arrastou escada acima, balançava junto com o movimento do navio e frequentemente caía contra a parede para descansar. Quando saiu para o convés, aproveitou um breve instante para desfrutar do ar fresco, depois cambaleou na direção da popa, perto do leme, enquanto suas pernas ameaçavam ter câimbras a cada passo. Como é que está? Perguntou ofegante para o Tar, que manobrava a roda do leme. O Tar balançou a cabeça. Olhando por cima da murada, Rora avistou ao longe as 3 chalupas a talvez uns 800 metros de distância e um pouco mais para o oeste, mais perto do centro do óleo. As naus pareciam imóveis em relação ao asa de dragão. A princípio, enquanto Rora observava, as posições dos 4 navios pareciam inalteradas. Depois sentiu uma mudança na velocidade do asa de dragão, como se o navio tivesse atravessado um ponto crucial e as forças que o prendiam houvessem diminuído. Era uma diferença sutil e não chegava a pouco mais do que alguns centímetros adicionais por minuto, mas já era o suficiente para que a distância entre o asa de dragão e as chalupas começasse a aumentar. A cada remada, o navio ganhava força. As chalupas, no entanto, não conseguiram superar a força espantosa do redemoinho. Suas remadas foram aos poucos diminuindo de intensidade até que, um a um, os navios ficaram para trás e foram tragados pela cortina de névoa, além da qual esperavam as muralhas giratórias de água marfim e as pedras que rangiam no fundo do oceano. Eles não podem continuar a remar, percebeu Rora. Suas tripulações são muito pequenas e eles estão muito cansados. Ele não podia evitar de sentir uma pontada de angústia pelo destino dos homens nas chalupas. Naquele preciso instante, uma flecha voou da chalupa mais próxima dia em chamas verdes enquanto vinha na direção do asa de dragão. A devia estar sendo sustentada por magia para ter voado por tanto tempo. Ela atingiu a mezena e explodiu em glóbulos de fogo líquido que grudavam em tudo que tocavam. Em segundos, 20 pequenas fogueiras queimaram ao longo do mastro da mezena, da própria vela e do convés abaixo. Não podemos apagá-las, gritou um dos marinheiros com uma expressão de pânico. Cortem o que estiver queimando e joguem no mar. Berrou o Tar em resposta. Tirando a faca do cinto, Horan começou a trabalhar para extirpar uma massa de fogo verde das pranchas aos seus pés. Alguns minutos tensos se passaram antes das chamas artificiais serem removidas, e ficou claro que o incêndio não iria se espalhar para o resto do navio. Assim que o grito de tudo em ordem soou, o Tar diminuiu a pressão que fazia na roda do leme. Se isso é o melhor que o mágico deles pode fazer, então diria que não há nada mais a temer. Vamos conseguir sair do óleo, não? Perguntou Rora, ansioso para confirmar sua esperança. O Tar ajeitou os ombros e lançou um rápido sorriso ao mesmo tempo orgulhoso e descrente. Não exatamente neste ciclo, mas talvez. Não faremos progresso de verdade no sentido de deixar para trás aquele monstro escancarado até que a maré diminua de intensidade. Vá dizer a Bonden para que diminua um pouco o ritmo, não quero que eles desmaiem nos remos desnecessariamente. E assim foi. Rora remou por mais um turno, na hora que voltou para o convés.
O redemoinho estava se apaziguando. O uivo medonho do vórtice sumia no meio do ruído normal que o vento fazia, a água assumia uma condição calma e plana que não dava nenhuma pista da violência daquele local, e o nevoeiro que se erguera sobre o abismo se dissipava sob os raios quentes do sol, deixava o ar tão claro quanto vidro untado de óleo. Do próprio óleo do javali, como Horan viu quando recuperou a luneta, nada restava além do mesmo disco de espuma amarela que girava sobre a água. E, no centro da espuma, ele achou que podia discernir, mais ou menos, 3 mastros quebrados e uma vela negra flutuando, girando, girando e girando sem parar num círculo interminável. Mas devia ter sido sua imaginação. Pelo menos foi isso que ele quis acreditar. Elaine se aproximou de Hora, com uma mão pousada em sua barriga inchada. Com a voz baixa, ela disse: "Tivemos sorte, Hora, mais sorte do que tínhamos motivo para esperar." "Sim", concordou ele.